Deus ordena para que Jeremias vá até a casa do oleiro, porque lá Deus queria falar com ele. Jeremias agora se levanta e vai em direção à casa do oleiro, conforme Deus mandou. E chegando lá, ele contempla o oleiro trabalhando com todo carinho, fazendo o vaso através do barro. E ele trabalhando no vaso, formando o vaso, Jeremias agora começa a contemplar aquele oleiro, mas ele não consegue entender o que Deus queria falar com ele. Até que ele continua ali observando o oleiro com todo carinho, o oleiro com todo amor, fazendo o vaso de barro. Ele começa a formar o vaso, mas de repente o vaso se quebra. Mas o oleiro não desiste por aí. O oleiro ele começa a trabalhar novamente, ele pega o vaso que se quebrou e começa novamente a refazer, a retrabalhar aquele vaso quebrado. E Jeremias agora consegue entender o que Deus queria falar com ele, mas não o suficiente. Então, o oleiro lá começa a fazer o vaso, começa a formar o vaso. O oleiro começa a trabalhar com todo carinho, porque a primeira que ele fazia não ficou muito bom. Então ele trabalha pela segunda vez com aquele vaso e começa a formar, começa a refazer, até que o vaso ficou melhor do que da primeira, até que o vaso ficou bem formado, ficou lindo aos olhos do oleiro. Então podemos entender que aquele vaso significava Israel. Ali Deus estava mostrando Israel como que ele estava. Israel estava bem até então, até que deixou de buscar a presença de Deus, até que deixou de servir ao Senhor. E quando está longe do oleiro, longe de Deus, não tem como retrabalhar seu oleiro. Ou seja, uma vez que Israel se afasta de Deus, toda vez que Israel tentou se afastar de Deus, o inimigo tentou de tudo para humilhar Israel. Fez de Israel escravo, fez de Israel, humilhou o povo de Israel. Houve até mortes, né, na perseguição, no tempo do rei Herodes, né? Então podemos observar que todas as vezes que Israel se afastou de Deus, Deus entregava as mãos do inimigo. Mas toda vez que eles retornavam para a presença de Deus, Deus restaurava Israel, porque Israel, eles dependem até hoje, nós dependemos de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós somos como um vaso quebrado, aonde não presta para mais nada. Mas quando nós retornamos para Deus, Deus começa a refazer, Deus começa a restaurar, Deus começa a trabalhar, e nós acabamos sendo um vaso novo, um vaso de valor na presença de Deus. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estavam na igreja e por algum motivo se afastou, por um motivo deixou a fraqueza tomar conta e agora está afastado da presença de Deus. O oleiro te chama, o oleiro chama você para retornar novamente. O oleiro chama você para voltar para casa novamente. Ele quer ser o seu oleiro. Você é um vaso nas mãos de Deus. Eu não sei como se encontra o seu vaso, eu não sei como você está. Eu não sei se você está quebrado. Eu não sei se você está um vaso inteiro na presença de Deus. Eu não sei a situação, mas eis que Deus te chama para que Deus venha restaurar se estiver quebrado, para que Deus venha refazer novamente, transformar, para que Deus venha fazer de você um homem e uma mulher de valor, como esse vaso que o oleiro estava fazendo. E se estiver alguém aqui que é um vaso formado, um vaso
pareceu bem aos olhos do oleiro. Sabemos que o vaso, depois de feito, ela serve para colocar azeite, ela serve para colocar a água sobre o vaso. Então, você que é um vaso de valor, um vaso restaurado por Deus, o que falta agora é ser cheio. Cheio de quê? Cheio do azeite. Cheio de quê? Cheio de águas, que só o Espírito Santo de Deus pode encher. Só a presença de Deus pode encher esse vaso. Então, da mesma forma, Deus acaba falando com você, que é um vaso quebrado. Deus, ele quer restaurar novamente. Deus, ele quer refazer para formar um vaso de valor. E Deus também quer falar com esses vasos que é um vaso formado nas mãos de Deus, mas não tem azeite e não tem água. O Senhor Jesus quer encher. O Senhor Jesus quer manter cheio de azeite, cheio de água, para que vocês venham ter a direção de Deus, para fazer as escolhas certas, para estar na presença de Deus. Então era isso que Deus queria falar com Israel. Que a Bíblia diz que depois do oleiro refazer novamente o vaso, Deus fala para Jeremias: Jeremias, por acaso não poderia eu fazer como fez este oleiro? Ou seja, Deus disse para Jeremias: Jeremias, sou eu o oleiro que renova a casa de Israel. Sou eu o oleiro que pode refazer, pode transformar a casa de Israel. Sou eu o Deus que restauro, sou eu o Deus que transformo, sou eu o Deus que tem todo o poder. Ou seja, o Senhor Jesus é a única solução para todos os problemas. Foi Deus que disse para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer como fez esse oleiro? Não poderei eu renovar o vaso quebrado? Não poderei eu reconstruir novamente a casa de Israel? Então Deus fala para Jeremias: Jeremias, clama a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então, eu quero que você fique com essa palavra. Eu quero que você venha ser um vaso de valor na presença de Deus, mas um vaso cheio do azeite, cheio de águas do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, se estiver quebrado, venha para a presença de Deus, porque Ele pode reconstruir novamente. Nem tudo está perdido. E se alguém que é um vaso, o que falta agora é encher. O que falta agora é manter o azeite sobre esse vaso, manter a água sobre esse vaso, que é só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer. Então fique com essa palavra e que Deus abençoe.